Olá, hoje daremos continuidade ao vídeo de Primeira Guerra Mundial. Começaremos com a Batalha de Verdun. A Batalha de Verdun foi o primeiro grande combate de 1916 e foi travado entre 21 de fevereiro e 18 de dezembro desse mesmo ano, sendo também a maior e mais longa batalha da Primeira Guerra Mundial na frente ocidental, colocando frente a frente os exércitos alemães e franceses. A batalha foi bastante sangrenta e teve muitas baixas para os dois lados. A Batalha de Fleurus-Courcelette. Bem, não vou entrar muito nessa batalha, mas foi uma batalha travada principalmente entre Inglaterra e Alemanha, mas o diferencial e o principal dessa guerra foi o fato dela ter sido a primeira batalha no mundo com tanques de guerra. Os ingleses foram os primeiros a produzi-los, mas os tanques acabaram que não ajudaram muito, pois eram poucos e tiveram diversos problemas técnicos. Mas essa batalha já foi o suficiente para fazer com que a Alemanha e os outros países quisessem também produzir e criar tanques de guerra. Bom, vários países começaram a se cansar e enfraquecer durante a guerra, e como consequência vieram grandes crises econômicas. A Rússia foi um dos países que mais teve problemas e mais sofreu nesse ramo. A população estava passando fome e com muitas outras dificuldades. Por conta disso, o povo decide se revoltar contra o governo. A Rússia passou por uma grande mudança de governo, porém o novo governo teve a terrível ideia de continuar na guerra, o que deixou a população bem brava com eles também. Com isso, a popularidade de partidos comunistas subiram bastante, já que eles prometiam 3 coisas básicas: pão, resolver o problema da fome, paz, sair da guerra, e terra, reforma agrária. Isso era basicamente o que toda a população queria naquela época. O bloqueio do Reino Unido e o ingresso dos Estados Unidos na guerra. A Alemanha, bem brava, decide criar um novo bloqueio marítimo, explodindo todos os barcos que chegassem próximos do Reino Unido. E agora, sem exceção, mesmo que os países que não estivessem na guerra enviassem barcos próximos do Reino Unido, esses barcos seriam explodidos. Como consequência desse bloqueio, os Estados Unidos ficaram bem bravos por vários de seus barcos terem sido afundados, mas a Alemanha não ligava muito para isso e decide mandar um telegrama, uma mensagem, para o México, tentando convencer eles de entrarem na guerra e atacar os Estados Unidos. Isso seria muito bom para a Alemanha. Porém, o Reino Unido acaba interceptando essa mensagem e mandando para os Estados Unidos sobre o novo plano da Alemanha. Os Estados Unidos responderam entrando e declarando guerra contra a Alemanha. Os Estados Unidos tinham um exército forte e conseguiam mudar o rumo da guerra para o lado dos aliados. Isso era muito importante para eles. Os aviões não eram muito utilizados nas guerras, mas quando eram, serviam apenas para mapear o local e nunca como arma bélica e militar. Os aviões americanos vieram com mais força e começaram a ser bastante utilizados, e por conta disso, a Alemanha e os outros países também começaram a copiar e tentar criar seus próprios aviões. Como a Alemanha estava afundando barcos de todos os países com mísseis, alguns países ficaram com bastante raiva da Alemanha e decidem entrar na guerra do lado dos aliados, como foi o caso do Brasil e da China. O Brasil não ajudou muito, apenas mandou alguns médicos e patrulharam os mares perto da Europa. Já a China ajudou bastante com mão de obra para os países da Entente, dando suprimentos e ajudas que foram muito úteis. A Revolução de Outubro, ou como ficou conhecida, Segunda Revolução Russa, foi um momento muito importante para os russos, já que eles tentaram anteriormente derrubar o governo russo, mas acabou que não adiantou muito. Dessa vez, a derrubada do governo foi certeira, o que foi suficiente para a entrada de um governo comunista na Rússia. Em dezembro, eles assinaram um armistício e saíram da guerra. Ficou em vigor até a saída oficial da Rússia em março de 1918. Porém, não foi tão positivo assim para a Rússia, já que em troca eles perderam muitos territórios e áreas de seu país. Vamos para o final da Primeira Guerra. Em determinado momento, a Alemanha e seus aliados se renderam, pois não tiveram condições de enfrentar o massivo exército dos aliados. O primeiro a se render foi o Império Otomano, e depois veio o Império Austro-Húngaro e por fim a Alemanha. A guerra teve muitas baixas e ocasionou vários problemas para esses países, mas os que mais sofreram foi a Alemanha e a Áustria-Hungria, mas principalmente a Alemanha com a vinda do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi um tratado imposto para a Alemanha que basicamente dizia que a Alemanha foi a grande culpada da guerra. E isso causou vários problemas na Alemanha.
a começar pela perda de todas as suas colônias. Perderam também grande parte dos seus territórios e não puderam mais militarizar a sua fronteira, principalmente a fronteira com a França. E por último, tiveram que pagar bilhões e bilhões de reparação para os aliados. Além disso, tiveram que limitar o número e a tecnologia do seu exército, o que futuramente também seria outro grande problema para a Alemanha. Esse tratado, como foi dito, fez com que a Alemanha passasse por diversos momentos difíceis e dificuldades internas. Porém, a mais famosa e principal dessas foi a dificuldade econômica. Antes da Primeira Guerra Mundial, o marco alemão, o xilin britânico e o franco francês e a ilha italiana tinham aproximadamente os mesmos valores, 4 para 1 dólar. Ao fim de 1923, a taxa de câmbio do marco já era 1 trilhão de marcos para 1 dólar, o que significa que a moeda havia perdido 99,9% do seu poder de compra nesse período. Ou, em outras palavras, ela passou a valer 1/1000 de milhão do que valia em apenas 10 anos. Ou seja, as pessoas podiam queimar dinheiro que não mudaria muita coisa, devido a essa gigantesca inflação alemã. A Alemanha passou por várias dificuldades políticas e econômicas em muito tempo, até a entrada do Partido dos Socialistas Alemães, ou nazismo, que ganhou força mais ou menos nessa época com a entrada de Hitler. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Então é isso, gente. Eu vou me despedindo por aqui. Os vídeos em geral estão ficando mais curtos. Eu não sei se vocês preferem vídeos longos ou curtos, mas eu acho que é mais fácil fazer um vídeo curto, porque geralmente as pessoas não têm muito tempo para assistir. Enfim, peço que se inscreva no canal se não for inscrito, deixe o like no vídeo e ative o sino das notificações. Muito obrigado e é isso, até a próxima.